Meu nome é Lenilce, tenho 34 anos e trabalho em uma empresa. Meu marido Jorge e eu compartilhamos os mesmos hobbies e perdemos tragicamente nossos pais quando éramos jovens. Jorge perdeu o pai durante a universidade, enquanto eu perdi meus 2 pais em um acidente quando era jovem. Ambos ansiávamos por uma família unida. Assim, nos casamos bem cedo. Quando nos casamos, minha sogra me disse: "A partir de agora, pense em mim como sua verdadeira mãe. Sempre poderá contar comigo." Foi reconfortante para alguém como eu, que perdeu os pais cedo, ouvir essas palavras. Depois de casarmos, a visitávamos frequentemente. Eram dias felizes. Mas eu tinha uma preocupação: o irmão mais velho de Jorge, Jean. Jean tinha 36 anos quando nos casamos e ainda estava solteiro, morando em casa. Não tinha problema com ele morando lá, mas Jean era o oposto de Jorge em termos de personalidade. Enquanto Jorge é reservado e humilde, Jean julga as pessoas pela aparência e status. Se considera alguém inferior a ele, é rude, um típico babaca. Além disso, Jean nos despreza, a mim e a Jorge, que trabalhamos em uma empresa comum, e sempre nos ridiculariza quando nos vê. Embora estivéssemos lá para ver minha sogra, Jean costumava fazer comentários desdenhosos. Minha sogra sempre se desculpava na ausência dele, dizendo que sabia que o mimava, mas que ultimamente ele não a ouvia. Apesar de suas grosserias, continuamos visitando-a frequentemente, desfrutando de suas conversas. Um ano depois, de repente soubemos que Jean ia se casar. Sabíamos que ele tinha encontrado uma namorada e se mudado, mas o casamento foi uma surpresa para nós. Depois de conhecer sua futura esposa, tudo fez sentido. Pamela, a pessoa com quem Jean se casou, era peculiar. Ela se identificava como modelo da internet e afirmava que meninas como ela sempre estariam em demanda, não importando a idade. Sua atitude arrogante surpreendeu a todos, especialmente quando mencionou que queria ser youtuber com Jean, mas a empresa dele tinha uma política estrita contra trabalhos paralelos. Pamela dirigiu a conversa para mim, questionando meu trabalho e sugerindo que minha vida era chata. Senti que ela e Jean nos olhavam com desprezo, mas tentei manter a calma. Minha sogra, embora preocupada, deu sua bênção, desde que eles não incomodassem os outros e levassem uma vida honesta. Ao vê-los partir, Jorge e eu trocamos olhares preocupados. Jean já era um problema, e agora havia outra pessoa problemática para lidar. Apesar das nossas preocupações, tudo foi tranquilo durante um ano. Oferecemos que minha sogra ficasse conosco, mas ela insistiu que estava bem sozinha, rodeada de amigos no bairro. No entanto, ela já tinha 63 anos e não podíamos evitar nos preocupar com seu bem-estar. Numa visita, ficamos surpresos ao ver Jean e Pamela na casa dela, agindo como se fossem os donos, embora não tivessem visitado o ano inteiro. Minha sogra, no entanto, não quis falar sobre o motivo da visita, dando respostas vagas. Apesar de nossas perguntas, não conseguimos uma explicação clara. As coisas mudaram radicalmente quando Jean e Pamela decidiram se mudar. Se livraram de suas coisas e deixaram minha sogra aos nossos cuidados. Estávamos em choque, mas minha sogra, com um sorriso inesperadamente lúcido, fez um comentário enigmático sobre eles estarem sem lar. Não entendíamos completamente o que significava. Os dias seguintes foram caóticos. Jorge e eu tentávamos nos adaptar a cuidar dela, enquanto tentávamos entender por que Jean e Pamela tinham partido tão abruptamente. Aquele sorriso da minha sogra e seu comentário crítico nos deixavam desconcertados. No final, descobrimos que Jean e Pamela tinham feito arranjos para vender sua casa sem avisar ninguém, esperando se mudar para a casa da minha sogra e viver de seus recursos. No entanto, minha sogra, mostrando uma clareza inesperada, tomou medidas para proteger seus bens, deixando-os sem opção além de ir embora. Naquela noite, Jorge recebeu uma ligação inesperada de Jean, pedindo que parássemos de visitar nossa mãe, com a desculpa de que Pamela trabalhava de casa e cuidaria dela.
Ele desligou abruptamente, nos deixando desconcertados e preocupados. Decidimos visitar minha sogra no fim de semana seguinte e, de fato, Jean e Pamela também estavam lá. Jean, visivelmente irritado, nos disse que não precisávamos mais visitar, pois eles cuidariam de tudo. Para nossa surpresa, minha sogra apoiou suas palavras, agradecendo nossas visitas, mas nos instando a aproveitar nossos fins de semana sem nos preocuparmos com ela. Jean, com um sorriso triunfante, nos expulsou de casa. Embora fosse difícil aceitar a situação, continuamos ligando para minha sogra regularmente. No entanto, suas respostas eram sempre as mesmas, tudo estava bem e ela não precisava de nossa ajuda. Cada rejeição nos deixava mais preocupados e sozinhos. Um dia, Jean ligou novamente para informar que estavam se mudando. Alegou que nossa mãe tinha demência e que não podiam deixá-la sozinha. A notícia nos deixou perplexos. Como podia ser verdade? Na última vez que falamos com ela, estava perfeitamente bem. Decidimos ir à casa dela no fim de semana seguinte. Obviamente, Jean e Pamela estavam lá. Jean, com seu desdém habitual, nos pediu para irmos embora, dizendo que não fazia sentido estarmos ali. Apesar de nossa preocupação, minha sogra permaneceu em silêncio, sorrindo e assentindo. Jean insistiu que cuidariam dela, apontando que nós trabalhávamos e não podíamos cuidar dela durante o dia. Pamela, com seu tom habitual, acrescentou que nossas visitas seriam uma inconveniência para ela. Embora fosse difícil aceitar, não tivemos outra opção além de ceder. No dia da mudança, chegamos à casa da minha sogra e encontramos Jean e Pamela prontos para partir. Pamela comentou sarcasticamente que deveríamos ter vindo antes para ajudar, mas ainda havia muitas coisas para embalar. Jean, com desdém, disse que não queriam levar aqueles trastes velhos, só precisavam de algumas roupas para minha sogra. Finalmente, eles entraram no carro, jogando uma bolsa com algumas coisas da minha sogra pela janela e nos desejando sorte com a velhinha. Foram embora sem mais, deixando Jorge e eu estupefatos enquanto observávamos eles se afastarem. Minha sogra continuava sorrindo e assentindo. Mas, dessa vez, seu sorriso não era o habitual, era um sorriso afiado e ligeiramente travesso que eu não via há muito tempo. Ela acenou alegremente para o carro que se afastava e, naquele momento, eu soube que havia algo mais por trás daquela expressão. Jorge e eu nos olhamos, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Minha sogra, com uma tranquilidade incomum, nos olhou e disse que estava tudo bem. Embora ainda preocupados, decidimos confiar na calma dela e nos prepararmos para cuidar dela e nos adaptarmos a essa nova situação. Logo depois, minha sogra disse apenas uma coisa: eles não têm mais casa. Jorge e eu ficamos perplexos. O que ela queria dizer com não tem mais casa? Ignorando nossas caras de espanto, minha sogra pegou energicamente suas malas e nos instou a entrar. Uma vez dentro, ela nos explicou tudo, o motivo pelo qual Jean e Pamela tinham vindo para a casa dela e o plano deles para se livrar dela. Cada detalhe era mais surpreendente que o anterior. Alguns meses atrás, eles apareceram de repente na casa dela. Numa ocasião, minha sogra saiu por um momento e os ouviu discutindo. Jean mencionou que, se jogassem bem as cartas e acabassem morando com ela, poderiam ficar com os bens dela. Ele não queria viver com a mãe só pelo dinheiro, mas Pamela insistiu que precisavam suportar isso. Ela até sugeriu que, se minha sogra ficasse senil, poderiam deixá-la aos cuidados de Jorge. Eles planejavam conseguir dinheiro e se livrar dela. Minha sogra, ao ouvir isso, decidiu fingir demência para assustá-los. Durante o primeiro ano de casamento, Jean e Pamela se divertiram vivendo juntos em seu apartamento alugado, mas depois de um ano de gastos imprudentes, acabaram com suas economias e o salário de Jean já não era suficiente para sustentá-los. Pamela dizia ser uma digital influencer, mas tinha poucos seguidores e não gerava renda real. Desesperados, conspiraram para ficar com os bens da minha sogra.
Ela, viúva há anos, tinha uma riqueza considerável graças ao negócio imobiliário do falecido marido. Ao ouvir os planos deles, minha sogra decidiu entrar no jogo, fingindo demência para fazê-los acreditar que podiam controlá-la, sem saber que ela estava apenas fingindo. O casal começou a discutir abertamente seus planos na frente dela. Minha sogra, tranquilamente, continuou com seus preparativos. Quando perguntamos por que ela não nos contou antes, ela respondeu que não queria nos envolver nem nos preocupar. Então, Jorge perguntou sobre a casa. Minha sogra riu e disse que logo veríamos. Justo nesse momento, o telefone tocou. Era Jean, gritando que não podiam viver na nova casa porque era um contrato de aluguel. Pamela se juntou aos gritos, fazendo uma cena. Resulta que minha sogra tinha conspirado com um agente imobiliário, um velho amigo do falecido marido, para preparar a nova casa que Jean e Pamela pensavam que estavam comprando. Na verdade, era uma propriedade de aluguel, e minha sogra havia inflacionado o custo e tirado dinheiro extra deles para construir um grande estacionamento, deixando-os sem dinheiro. Jean continuava gritando pelo telefone, mas minha sogra, imperturbável e tranquila, disse que ele já era adulto e que era hora de se virar sozinho. Lembrou-lhe que depender dos outros e considerá-los garantidos não era a forma de viver. Depois, desligou o telefone despreocupadamente. Além disso, ela já havia providenciado para que a empresa de mudanças entregasse as coisas de Jean e Pamela em um depósito de aluguel, não na nova casa. Uma amiga da minha sogra estava esperando no depósito e confirmou que as coisas foram entregues sem problemas. O plano de Jean era diabólico, mas resultou que minha sogra era ainda mais astuta. Depois disso, Jean e Pamela invadiram a casa da minha sogra, ainda brigando furiosamente. Como estavam fazendo um escândalo, acabamos chamando a polícia. Quando a polícia chegou, Jean ficou violento com os policiais e foi preso por obstrução ao trabalho dos oficiais. Pamela, ao ver isso, saiu correndo, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Embora Jean tenha sido preso, foi liberado pouco depois, já que era seu primeiro delito. Sem ter para onde ir, permitiram que ele ficasse na residência de estudantes por boa vontade da empresa. No entanto, no trabalho, todos já sabiam da confusão e agora ele se sente bastante humilhado com isso. Mas, se deixar o trabalho, não terá onde viver nem renda. Então, está trabalhando desesperadamente. Pamela pediu o divórcio a Jean e voltou para a casa dos pais, mas eles a repudiaram por toda a confusão e agora ela vive e trabalha em um clube noturno. Quanto a mim, depois de tudo o que aconteceu, me transferi para um departamento na minha empresa que permite o trabalho remoto. Agora trabalho de casa. Nos mudamos para perto da casa da minha sogra e começamos a viver com ela sem problemas. Fizemos amizade com um agente imobiliário que nos ajudou com a mudança e com os vizinhos da casa da minha sogra. Agora, até saímos juntos como família. Quem dera tivéssemos feito isso desde o começo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi tratada como empregada por seu filho e nora durante 5 anos, e após sumir sem dar notícias deixou todos chocados, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!